Meu irmão, imagina se o justo não vai atender. Eu expliquei para você que essa viúva da parábola aqui, ela não recebeu justiça só porque tinha direito, ela recebeu justiça porque clamou, porque abriu a sua boca, porque perseverou. Porque muita gente tem direito, mas não vai receber justiça porque não tem clamado, não tem perseverado. Quem está entendendo, diga amém. E hoje eu vou te mostrar uma coisa muito forte aqui. Presta muita atenção nessa palavra hoje e abra o seu coração. Eu quero te mostrar que quem quer a justiça de Deus tem que se arrepender. Amém? Olha só, vamos ver Apocalipse capítulo 2, verso 21. Quem achou, diga amém. E diz assim, ó: e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Olha que coisa, que palavra forte. Deus está dizendo aqui, está se dirigindo à igreja de Tiatira, é a carta à igreja de Tiatira. Deus está falando com esta igreja ali, dentro daquela igreja, com aqueles que toleravam a doutrina de Jezabel. E Deus diz assim, olha, eu dei para vocês o que mesmo? Tempo para que se arrependesse. Eu vou explicar para você o que quer dizer isso aqui. Vamos trazer para a nossa justiça terrena aqui. Quando eu estava meditando nessa mensagem, preparando essa palavra, eu não sou especialista em direito. Se alguém aqui tiver mais instrução, você pode até me corrigir. Mas eu fiz uma pesquisa rapidinho, só para eu poder falar com você a respeito disso aqui. Na justiça da terra funciona assim. Vamos dizer que alguém tenha direitos trabalhistas. A pessoa se sentiu prejudicada por um empregador, trabalhou ali um tempo e saiu dali e não recebeu tudo que deveria de receber, tem lá os seus direitos a receber. Pela lei, se alguém souber de outra coisa pode até me falar, mas pelo que eu entendi, pesquisa rapidinha que eu fiz lá, sou leigo no assunto, mas pelo que eu entendi, a pessoa tem 5 anos apenas para procurar os seus direitos depois que ela saiu daquela empresa. Então ela tem um prazo, fala comigo, prazo, tempo, 5 anos. Se depois desses 5 anos, presta atenção nisso aqui, tem tudo a ver com a palavra que eu estou dando hoje. Porque a justiça de Deus se assemelha à justiça humana aqui. E se a justiça humana que é falha, você tem um tempo, imagina a justiça de Deus. Depois de 5 anos, se essa pessoa não procurar os direitos dela, se essa pessoa não for atrás dos seus direitos, não acionar a justiça, depois de 5 anos e 1 dia, ela perde todos os seus direitos. Ela não tem direito mais a nada. Olha como isso é sério. A pessoa podia ter lá, não importa o dinheiro que ela tivesse, R$1 milhão para receber. Ela podia ter lá R$1 bilhão para receber. Ela podia ter sido muito prejudicada. Mas se ela deixar o tempo passar, esse tempo, que é o tempo hábil, né? Vou chamar hoje de tempo hábil, para ela ir atrás do seu direito. Se ela deixar passar 1 dia, ela perde todo o seu direito. Ela não tem direito mais a nada. Assim, eu quero te mostrar hoje que é o arrependimento. Essa palavrinha aqui que é muito poderosa, irmão. O arrependimento, ele é capaz de perdoar o pior pecado que uma pessoa possa cometer. Porém, ele só presta, arrependimento só presta, só funciona se for dentro do tempo. Porque depois que passar o tempo do arrependimento, pode ser o arrependimento mais verdadeiro, mais sincero do coração da pessoa, ele não vai servir para mais nada. Então escuta isso hoje que Deus vai falar ao seu coração. Preste atenção nisso hoje que Deus vai falar ao seu coração. Quem está entendendo, diga amém. Olha o que Deus vai dizer de novo. E dei-lhe tempo para quê mesmo? Para se arrepender. Ou seja, não vai ser para sempre esse tempo. Não vai ser para sempre essa oportunidade que nós vamos ter de nos arrependermos. Deus disse, eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Então arrependimento é assim, ó. Ele só funciona, como eu disse, ele só presta se for dentro do tempo. Ele tem poder para fazer uma coisa tremenda, que é perdoar, é limpar a pessoa arrependida, ela tem direito de ser perdoada, a pessoa arrependida do pior pecado do mundo, ela tem direito de ser limpa e tem direito à vida eterna. Porém, se esse arrependimento for dentro do quê? Do tempo. Passou, meu irmão, acabou.
Não funciona mais. Essa coisa tão poderosa chamada arrependimento já não serve para mais nada. Então arrependimento é assim, ó, fala assim comigo, do jeitinho que o Espírito Santo falou no meu coração, eu escrevi aqui, ó. Fala assim, ó, arrependimento, fala dentro do tempo, vale tudo. Fora do tempo, não vale nada. Então o que manda é o tempo. De onde o Senhor tirou isso? Vamos lá em Isaías capítulo 55, versículo 6. Eu vou te mostrar isso aqui. Isaías capítulo 55, verso 6. Então quando a gente fala de justiça, é claro que você pode ter colocado aí nesse pedido, né? Pela tua saúde, justiça na vida financeira, no casamento, na família. Mas outra coisa que nós precisamos entender é o seguinte: a maior justiça que nós vamos receber não é aqui na terra. Não, pastor, não. Eu vou dizer para você, se você quer seguir a Jesus, saiba que aqui nós vamos ser injustiçados. Vamos, pastor, vamos. Aqui você vai chorar, aqui vai ter pranto, aqui vai ter dor, aqui vai ter sofrimento, aqui vai ter lágrimas, e vai ter coisa que Deus não vai responder aqui, e vai ter coisa que Deus não vai resolver aqui. Por isso que eu estou falando para você, escreva isso, quem é cristão, ele não pode esperar toda a sua justiça aqui na terra, porque vai ter coisa que vai passar aqui, vai ter que passar daqui para ser resolvida onde? Lá no céu. Então o lugar de justiça, de maior justiça para todo cristão, servo e serva de Deus, vai ser um dia que a Bíblia chama, não é por acaso, de dia do juízo, exatamente, dia do juízo. Vai ser o dia em que tudo vai receber a devida justiça. Ninguém vai ficar prejudicado. Ninguém vai ficar sem receber o justo naquele dia. Quem está entendendo, diga amém. Então, a maior justiça, por mais que Deus possa, queira e vai, eu creio, fazer justiça aqui. Eu digo, por exemplo, tem coisa que não adianta se passar daqui para lá, né? Por exemplo, se você precisa de uma justiça na sua vida financeira, depois você morreu, acabou. O dinheiro serve para onde? Para cá, para esse mundo. Depois morreu, acabou. Então essa justiça tem que pedir Deus aqui. Senhor, eu quero que é justo aqui. Diga glória a Deus. Não depois daqui. Mas tem coisa que vai passar daqui para lá. Estava ouvindo agora há pouquinho o pastor Jaime. Eu vou até depois ouvir de novo essa mensagem dele, porque eu preguei só um trechinho. A gente estava se trocando, correndo para vir para a igreja. Mas o pastor Jaime estava falando o seguinte: tem gente que vai escapar da justiça aqui. E eu estava prestando atenção. Falei, Deus, tem a ver com a mensagem que o Senhor está falando hoje no nosso coração. Tem muita gente que vai conseguir escapar. Tem gente que vai diante do tribunal e o juiz, sabendo que a pessoa é culpada, eu achei interessante do jeito que ele falou assim, olha, o juiz sabendo que a pessoa é culpada vai dizer assim, olha, eu sei que você é culpado, mas por falta de provas, eu vou ter que te inocentar. Tem isso ou não tem? Você vai escapar. Alguém pode aqui ficar louco e falar, mas não é possível, como, meu Deus, olha lá a pessoa que tinha todos os erros, as falhas para ser culpada, foi inocentada. Só que daqui vai escapar, mas de lá não vai. Diga glória a Deus. Lá a justiça será feita. Então, irmão, presta atenção, toma cuidado, porque nem tudo vai ser aqui. Nem tudo que nós estamos falando de justiça vai ser aqui. Tem muita coisa que vai passar daqui, mas vai ser feito lá. Toda a justiça vai ser feita lá. Toda lágrima vai ser enxugada. Tudo. Deus não vai ficar devendo nada a ninguém. Diga glória a Deus. Amém, Jesus? Só que se eu quero viver essa justiça lá, que é a vida eterna, que é a salvação, que é a maior justiça que existe, eu tenho que tomar cuidado com o tempo. Porque o tempo para que eu venha me arrepender, a palavra arrepender significa, um dos significados de arrepender-se é desistir, sabia disso? Desistir de uma conduta, desistir de uma vida, desistir de um pensamento, desistir de viver de uma maneira que eu tenho vivido, isso é arrependimento. Às vezes tem muita gente que até hoje não tomou essa decisão de desistir,
desistir da maneira que tem vivido, desistir de viver de aparência, desistir de viver de mentira, desistir de viver no pecado. Eu só tenho um tempo para fazer isso, que é esse agora. No momento que os meus olhos se fecharem aqui, acabou. No momento que os meus olhos se fecharem e eu abrir os meus olhos no mundo espiritual, porque o mundo espiritual existe, e a vida não acaba quando esse corpo morre. Esse corpo é só uma casa, o seu verdadeiro eu, ele é eterno, não vai morrer. Ele vai viver eternamente, seja lá, ou seja no céu, ou seja no inferno. Segundo a palavra de Deus, eu creio nela. Amém, Jesus? Agora, quando seus olhos se abrirem no mundo espiritual, você pode ter o arrependimento mais verdadeiro do mundo. Não vai servir para mais nada, porque já foi o quê? O tempo. Então presta atenção, olha o que diz ali: buscai o Senhor enquanto se pode. Sabe o que significa isso? Que nós não vamos achar o Senhor para sempre. Existe um tempo, esse enquanto é um período de tempo limitado. Começa e termina. E o pior, eu não sei quando termina. Ninguém sabe qual vai ser o dia em que esse tempo vai terminar. E tem gente que está brincando, é aquela pessoa que tem muito direito, ela tem muito dinheiro para receber, e todo mundo fica dizendo: rapaz, vai atrás, vai ver isso aí, vamos trazer para a justiça da terra, né? Vai ver isso aí, rapaz, você tem direito. Vai lá, outra hora eu vou. Hoje eu estou ocupado. Hoje eu estou cansado. Hoje isso. Mas dá muito trabalho. Não, um dia eu vou lá ver. É mais ou menos a pessoa que está brincando com a sua salvação. É mais ou menos assim a pessoa que está esperando em relação à justiça de Deus. Outra hora eu vou. E o dia que essa pessoa despertar e falar: ai, eu tenho direito à verdade, deixa eu correr lá. Ela vai chegar lá e se passou 5 anos e um dia, 5 anos e 1 hora que seja. O juiz vai falar assim: acabou, você não tem direito a mais? Não, mas eu estou arrependido, mas eu preciso de mais tempo, mas eu queria ter mais tempo. Não, foi lhe dado tempo. Por isso que diz ali: buscai o Senhor enquanto se pode, e invocai-o enquanto está perto, porque o Senhor não vai estar perto para sempre. Deus não está falando disso à toa, irmão. A igreja não vai estar aqui para sempre, viu? Eu vi aquele ditado, já escutei muito isso: a igreja hoje, a igreja tem todo dia. Vai chegar um dia que não vai ter. Escuta o que eu estou falando para você. Não vou não, já fui tal dia, a igreja tem todo dia. Vai chegar um dia que não vai ter. Vai chegar um dia que o Senhor não vai poder se achar. E aí nessa hora, você vai entender que acabou o quê? O tempo. E aí, meu irmão, você pode ser o maior arrependido de todos. Acabou. Eu falava, sabe, que eu meditava nisso aqui ontem na oração que nós tivemos, e depois nessa madrugada eu estava falando: Deus, me ajuda a me arrepender dentro do tempo, onde o meu arrependimento vale alguma coisa. Porque eu vou perguntar uma coisa para você: aonde é o lugar de arrependimento mais verdadeiro que existe? Onde é? Onde você vê as pessoas com arrependimento mais verdadeiro, com todas as suas forças ali, as pessoas se arrependem de todo o seu coração. Aonde que é? Não é na igreja, não. Poderia ser. Não é na cadeia, pastor, não, na cadeia. O fulano caiu ali, meu Deus do céu, o que eu fiz? Tem nada, tem gente que está lá e continua fazendo a mesma coisa, vai sair, vai continuar fazendo a mesma? É ou não é? Aonde é o lugar de arrependimento mais verdadeiro? Alguém falou aí? No inferno, exatamente. Você quer ver gente arrependida, de verdade mesmo, mas de verdade, de todo o coração, é no inferno. Só que esse arrependimento tão verdadeiro, que eu te garanto que é muito verdadeiro, é com toda a força da pessoa, já não adianta mais nada, porque já foi o quê? Já foi o tempo. Lembra da parábola do rico e do Lázaro? Já falamos sobre ela várias vezes aqui, não dá tempo da gente ver ela hoje de novo, mas a Bíblia fala. Olha para você ver o que é justiça, né? O Lázaro era homem de Deus ou não era? Mas de que maneira que ele viveu aqui na terra? Como o quê? Mendigo, irmão. Você vê, nem tudo ele recebeu aqui. Só que quando chegou lá ele recebeu ou não recebeu? Recebeu. E o rico viveu de maneira esplêndida, glamurosa aqui nessa terra, mas quando ele morreu, ele se arrependeu. E a Bíblia fala que lá no inferno,
ele olha e vê lá Lázaro no seio de Abraão e clama: Pai Abraão, fala para Lázaro molhar o dedo, molhar na água e tocar a ponta da minha língua para me aliviar de tanto tormento que ele estava. E Abraão diz: não tem mais jeito. Aí quando ele vê que já passou o tempo para ele, não tem mais jeito para ele, ele pede uma coisa, que ele fala assim: então permita que eu volte e pregue para os meus irmãos. E ele fala até os irmãos, quantos irmãos ele tem, e ele fala assim: porque já que não tem mais jeito para mim, para que pelo menos eles não venham para cá. E aí o Abraão fala uma coisa, irmãos, interessante. Isso, você sabe que essa parábola, os estudiosos dizem que é baseada em fatos reais, porque tem nomes, né? As parábolas de Jesus nunca colocou nome nas personagens, mas essa Jesus colocou. E aí ele fala assim, Abraão diz assim: lá tem Moisés é a Bíblia, a lei, e os profetas, os pastores, que ouçam-nos. Aí fala: não, mas se alguém voltar dos mortos e falar para eles, eles vão acreditar. Se não vão, eu digo isso para você, irmão, não tem nada maior que a Bíblia para você poder crer em Deus. Se você não acreditar no céu, no inferno, se você não acreditar em Deus, na justiça de Deus pela Bíblia, não tem nada mais para te oferecer. Não, pastor, se alguém vier me falar que foi lá e voltou, eu vou acreditar. Não vai, porque um testemunho de uma pessoa não é maior que o testemunho do próprio Espírito Santo. E a Bíblia é o testemunho do Espírito Santo. Se você não ouvir isso aqui, não tem nada maior que possa te oferecer para lhe trazer arrependimento. E o rico, ele fala assim: deixa eu voltar lá, porque se eu voltar e falar que eu fui lá, eles vão acreditar. Abraão diz: não vão, ainda que alguém volte dos mortos, diga que não acreditarão. E eu falo para vocês, as pessoas estão voltando aí, estão falando, nem assim estão acreditando. Eu contei de manhã uma entrevista que eu vi. Um rapaz, teve um vídeo dele que viralizou esses tempos atrás aí. Ele está num hospital e ele volta de uma parada cardíaca. Não sei se alguém viu isso. E ele volta gritando: Deus é lindo, Deus é lindo, Jesus é lindo, é maravilhoso. E ele grita com toda a força. O pessoal tenta acalmar ele, mas ele não se cala. Imagino que ele deve ter visto, deve ter sido coisa maravilhosa. Ele não conseguia parar de gritar: Jesus é lindo. Aí ele falava assim: fulano, não sei que era o nome da pessoa, aceita Jesus, fulano, aceita Jesus, eu vi, Jesus é lindo, o céu é real. Olha que coisa, ele conta uma entrevista, eu vi uma entrevista depois, ele falando o que aconteceu. Ele é um brasileiro que mora nos Estados Unidos, não sei se alguém viu aí, pode até falar melhor que eu. Acho que ele é um brasileiro que mora nos Estados Unidos, sofreu um acidente, bateu a cabeça lá, não sei como é que foi a história, e, enfim, deu uma parada cardíaca. E aí a cunhada, acho que é que estava junto, filmou. E a pessoa pergunta na entrevista: quem era essa pessoa que você fala assim para aceitar Jesus? Ele disse: é um amigo meu, que eu falo para ele direto, eu falava bastante para ele de Jesus, a respeito das coisas de Deus. E ele, não sei se é desviado, não me lembro agora a entrevista, faz tempo que eu vi, ele não acredita. E Deus, eu tive um encontro com Deus ali, eu vi algo maravilhoso, e Deus falou para mim: ainda não é a sua hora, volta para lá e fala, e anuncia. Irmão, as pessoas estão voltando e ainda assim não acreditam. Quem não acredita nesse testemunho, que é o testemunho da palavra, irmão, não vai acreditar em mais nada, não tem outra coisa maior do que a palavra de Deus para te convencer. Quem está entendendo, diga amém. Ou nós acreditamos na palavra, ou não tem outra coisa para acreditar. Ou você vai ter que ver com os seus próprios olhos, talvez no momento em que não tenha mais tempo. Então agora é a hora. Existe um tempo, esse tempo não pode ser perdido. O que é que você está esperando se você ainda não entregou sua vida a Jesus? O que é que você está esperando se você ainda não decidiu deixar a vida de pecado, arrepender-se, desistir? Entenda arrependimento como desistir dos seus planos, desistir dos seus propósitos, desistir da sua maneira de viver, falar: chega, eu desisto, vou viver do jeito que Deus quer agora, vou me render à vontade de Deus. Diga glória a Deus. O que é que você está esperando, irmão? Quem é que te garante o dia de amanhã? Quem é que te garante que hoje você vai fechar os seus olhos e amanhã você vai abrir aqui, nessa terra? Pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um de nós, irmão. Que garantia é essa que você diz que vai esperar mais? O quê?
Você quer esperar o tempo, como eu disse, da justiça ali, que a justiça diz, olha, 5 anos. A hora que passar os 5 anos, você podia ter todo o direito do mundo. Passou 5 anos, você não tem mais direito nenhum. Olha como isso é forte. Eu estava falando, eu ouvi falar, não peguei exatamente essa época, mas de um tempo aí em que as pessoas guardavam muito dinheiro na poupança, e guardavam, porque disse que estava compensando, o juros estava muito alto. Quem foi pegou essa época aí que eu estou falando? Lembra, né? A pessoa foi guardando, e quem tinha muito. Aí de um dia para o outro, teve um presidente, não foi? Que mudou tudo, confiscou o dinheiro de todo mundo. Quem tinha tudo, no outro dia já não tinha mais nada. Pensa no desespero. Teve gente que se matou, não foi? Teve gente que se matou, acabou com a vida, não quis mais viver. E eu fico pensando, é assim que vai ser no mundo espiritual. A pessoa que está guardando, ela está ouvindo a palavra, está guardando, ela está ouvindo o que Deus está falando, e está guardando, esperando um tempo. Não sei, quando Deus quiser eu vou me arrepender, o dia que Deus quiser eu vou tomar uma decisão, quando Deus quiser, daqui mais um tempo eu tomo uma atitude. E aí, irmão, de repente ela vai dormir e não acorda mais. Num dia ela tinha todo o direito, num dia ela tinha toda a oportunidade, no outro dia ela não tem mais oportunidade nenhuma. É coisa séria. Vou te mostrar alguém que se arrependeu fora do tempo. Você vai ver como foi triste a história. Hebreus capítulo 12, versículo 16. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Falei para você que seria uma palavra hoje para despertar, uma palavra para te fazer acordar. Hebreus capítulo 12, versículo 16. Porque se você é de Jesus, irmão, não adianta você esperar a justiça de tudo aqui nessa terra, porque nem tudo Deus vai fazer justiça aqui. Repito, nem tudo Deus vai fazer justiça aqui. Vai ter coisa que vai ficar para o dia do juízo. Quem está entendendo, diga amém. Mas pode ficar tranquilo que a justiça virá. Quem crê que vai vir, diga glória a Deus. Me safei, conseguiu, o juiz me absolveu. Tem coisa que não vai ser julgada aqui, mas vai ser julgada lá. Ninguém descobriu, tudo bem, não aconteceu comigo. Tem gente que é criança, esses dias até ouvi um pastor falando isso. Um rei, me fugiu o nome dele agora. Um rei que abriu todos os seus tesouros para quem não conhecia. Já preguei sobre esse rei aqui. A Bíblia fala que ele abriu todos os seus tesouros para alguém que ele não conhecia. O homem de Deus veio repreender, ele falou assim: rapaz, quem que era esse povo aí? Disse, não sei, um povo de uma terra distante. Ele falou assim: o que ele viu dentro da sua casa? Cuidado, hein? Cuidado com esse negócio de ficar abrindo sua vida, sua casa, para quem você não conhece. O que ele viu aí dentro da sua casa? O abençoado disse assim: ele viu tudo. Viu minha casa, casa de armas, onde eu guardo as armas, onde eu guardo minhas coisas. Viu tudo. Teve nada, ele diz assim, não houve nada que eu não lhe mostrasse. E o profeta vira para ele e fala assim: isso aí vai te custar muito caro. Vai. Porque esse povo aí, que você abriu sua casa para eles, eles vão vir, vão destruir tudo que você tem. Só que ele faz uma pergunta, olha que coisa, ele fala assim: quando que isso vai acontecer? E o profeta fala assim: não vai ser no seu tempo, vai ser no tempo dos seus filhos. No seu tempo vai ficar tudo bem, mas os próximos que vierem depois de você vão sofrer. Então tá bom, não sendo no meu tempo, essa palavra é boa, ele fala desse jeito. Palavra boa essa. Importante que não vai ser no meu tempo. Meu irmão, tem gente que precisa amadurecer, que pensa só em si. Importante que não descobriram agora. Meu irmão, eu vou te falar uma coisa, seria melhor se tivesse descobrido agora. Tem gente que está se safando aqui nesse tempo e está feliz. Pastor, o importante é que aqui deu tudo certo, né? Deu tudo certo, ninguém descobriu, deu tudo certo, não teve problema, não recebi prejuízo. Então, o problema é esse, que o que não foi descoberto aqui, é que Deus deixou para quando? Para lá. Deus deixou para fazer justiça lá. E, irmão, quando Deus for fazer justiça lá, não tem mais tempo de arrependimento. Quem está entendendo, diga amém. Olha só, Hebreus capítulo 12, versículo 16, e diz assim, Hebreus 12, 16: e ninguém seja fornicador ou profano, como quem?
Homem Esaú. Irmão, olha para o pastor, você sabe o que é fornicação? Deixa eu traduzir para você. Fornicação é o ato de relação íntima, vou falar na linguagem alta, tem crianças aqui. Um ato de relação íntima fora do casamento. Tem gente que leva isso na brincadeira, as pessoas estão achando que isso hoje não é mais pecado, a impressão que dá é essa. Não, tem nada a ver, pastor. Não, pastor, isso é normal. Ô irmão, Deus, ele não aboliu o casamento não, viu? Casamento para Deus ainda é algo muito sério, amém, Jesus? Muito sério. Tanto que Deus compara a relação da igreja com o Senhor com casamento. Noivo com noiva, amém? Não é brincadeira. Hoje a pessoa conhece, está ali 2, 3 meses, já vai morar junto, esquece casamento, pula tudo. É uma bagunça. E já começa a se relacionar na intimidade. E aí vem só sofrimento. Dali vem uma criança que não foi planejada, e daqui a pouco é mais sofrimento, porque não tem o compromisso do casamento, por isso que Deus exige o compromisso do casamento, e aí sofre a criança, sofre a família, sofre todo mundo. Então, cuidado com essa história, porque isso aqui ainda continua sendo pecado. A fornicação ainda é pecado. Coloca um propósito no seu coração e fala: Deus, eu não vou pular as etapas. Diga glória a Deus. Existe namoro, noivado e casamento. A Bíblia diz: há tempo para todas as coisas. Você quer a bênção de Deus? Sai fora disso. Ninguém seja fornicador ou profano. O que é profano, pastor? Profano é alguém que não leva a sério as coisas santas. E tem muita gente assim, que brinca com coisa santa. O que é brincar com coisa santa? O que é brincar com coisa de Deus? O Esaú, irmão, ele era filho de Isaac. Ele era neto de Abraão. O Esaú, ele é como se fosse hoje um tipo de cristão que nasceu na igreja. O Esaú era alguém que viu dentro da casa dele o que Deus fez, quem era o pai dele, quem era o avô dele. E sabendo de tudo isso, ele brincava com as coisas de Deus. Eu falava isso sexta-feira. Quem estava sexta-feira aqui? Sexta-feira Deus deu uma palavra tremenda. Falei de um rei chamado Belsazar, que foi filho de Nabucodonosor. Nabucodonosor foi aquele que, por fato de ser soberbo, Deus pegou ele, levou para o meio do mato, tirou o juízo dele. Um dia ele perdeu a clareza da mente e se tornou um bicho, um animal. Ele foi comer mato, igual um bicho. A Bíblia diz que ele ficou lá, as unhas cresceram, o pelo cresceu, por causa que era molhado pelo orvalho, ficou junto com os bichos lá, até que ele conhecesse que Deus tinha domínio sobre tudo. Quando ele conhece, Deus devolve o juízo para ele. Isso não é historinha não, isso é verdade. Deus devolve o juízo para ele, ele volta ao trono. E o filho dele, que era Belsazar, viu tudo isso de perto, irmão. E depois que o pai morre, ele assume o reino. Olha que coisa. Um dia ele está fazendo uma festa, e era uma bagunça, não era festa, só para você entender, não era festa de aniversário, era festa suja mesmo, para você entender. E ele faz o seguinte: manda trazer os utensílios da casa de Deus para cá. Por quê? O pai dele, Nabucodonosor, quando era vivo, tinha invadido a Jerusalém e entrado no templo, na casa de Deus, e roubado todos os utensílios da casa de Deus. Olha para você ver. Aí a casa de Deus tinha lá taças de ouro, bacias, coisas que eram usadas. Era a coisa mais linda, era tudo de ouro da casa de Deus. No dia da festa, ele pega e manda alguém trazer, e a Bíblia fala que ele coloca lá vinho nos utensílios da casa de Deus e serve para os seus convidados, e ainda louva outros deuses. De repente, irmão, aparece uma mão, como dedos de homem, uma mão sem corpo, e começa a escrever na parede. A Bíblia fala que esse rei, ele ficou com tanto medo, que eu até brinquei aqui na sexta-feira, é até engraçado o jeito que a Bíblia fala. A Bíblia fala que ele bateu palma com o joelho dele tremia, batia um no outro, de tanto medo que ele ficou. E ficou desesperado: o que é isso, o que é isso? Todo mundo viu, imagina uma mão, começa a escrever na parede do nada. Ele chama alguém para entender o que estava escrito na parede. Estava escrito Mene, Mene, Tekel, Parsim. Ninguém adivinha o que está escrito. Alguém lembra de Daniel? Fala: tem um homem aí que ele vai conseguir.
homem de Deus. Aí chama Daniel. Quando Daniel chega, aqui eu chamo a sua atenção que eu preguei sexta-feira, não vou pregar de novo. Mas só essa parte, Daniel chega e fala assim, ô Belsazar, você é filho de Nabucodonosor. Deixa eu lembrar para você o que Deus fez na vida do seu pai. Seu pai foi isso. Deus fez seu pai comer grama, mato. Depois trouxe seu pai de volta para ele reconhecer que Deus é Deus. E você não humilhou seu coração. Está escrito assim, ó, ainda que soubesse de tudo isso. Sabe o que significa isso? Irmão, pesa muito na balança de Deus que a gente sabe. Ainda que soubesse tudo isso. E ó, o que está escrito ali é o seguinte, menos significa que teu reino foi contado e foi terminado. Tekel significa pesado foste na balança e foste achado em falta. O que ele foi achado em falta? Pelo fato dele saber o que ele sabia, o coração dele não se humilhar. Eu mostrei para você, no Novo Testamento Jesus fala a mesma coisa. A Bíblia diz que Jesus começa a cobrar. Jesus cobra, pastor? Cobra. Jesus começa a cobrar aquelas cidades onde ele fez a maior parte dos seus milagres. Ele fala assim, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os prodígios que foram feitos aí tivessem sido feitos em Tiro e Sidom, eles teriam se arrependido. E você, pelo que você viu, pelo que você já sabe, pelo que você já experimentou de Deus, até hoje você não se arrependeu. Jesus começa a dizer. Lá no dia do juízo, Jesus diz, vai ter mais misericórdia para eles do que para você, porque eles não viram o que você viu. Eles não experimentaram o que você experimentou. Irmão, Esaú sabia quem era Deus. E por que ele era profano? Porque sabendo que ele sabia, ele brincava. Tem muita gente fazendo isso. Se Deus nos deu algo a saber, a Bíblia fala assim, olha, a quem mais foi dado, tanto mais será o quê? Cobrado, está escrito. A quem mais foi dado, tanto mais há de requerer. Olha só, ele diz assim, ó, fornicador e profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Entenda o direito de primogenitura como direito de salvação, de vida eterna. Por uma coisa boba, por um prazer momentâneo, ele vendeu, ou seja, ele não levou a sério, ele não deu valor. Tem muita gente que não está dando valor. Só que aí é o seguinte, lembra do tempo que eu falei? Olha o versículo 17 agora, presta atenção. Porque bem sabes que querendo ele ainda depois herdar a bênção, ele foi o quê? Rejeitado. Por quê? Porque não achou o quê? Lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Ou seja, ele se arrependeu sim ou não? Ele se arrependeu ou não se arrependeu? Mas eu pergunto para você, o arrependimento dele adiantou alguma coisa? Por que não? Porque já não tinha mais lugar. Uma outra tradução que é muito forte, a Bíblia NBV, Bíblia Viva, põe para mim ali, o Leonardo, verso 16, e a gente vai ler na Bíblia Viva. Lê comigo aqui na tela, essa tradução, Bíblia NBV. Isso, põe lá. Ele fala assim, ó, vigiem, para que ninguém se deixe arrastar por pecado sexual. Irmão, olha, esses últimos dias aí, quanta gente está sendo arrastado por esse tipo de pecado. Parece assim que a pessoa esquece de tudo que aprendeu, de tudo que Deus mostrou, de tudo, meu irmão, parece que esquece de tudo, começa a fazer como se fosse uma coisa mais comum, e Deus está dizendo, olha, vigiem, para que ninguém se deixe arrastar por pecado sexual, ou se torne negligente para com Deus, é o mesmo que profano, né? Tal como fez Esaú, que por uma simples refeição, vendeu o quê? O que diz ali? Seus direitos de herança, como filho mais velho. Irmão, nós temos direitos de herança que valem muito, e que tem gente que está trocando aí por uma simples refeição. Entenda isso como um prazer momentâneo, algo, meu irmão, que vai te dar um prazer no momento, mas que vai custar muito caro, porque você está vendendo seus direitos, e não tem direito maior do que da vida eterna, que Jesus conquistou para nós lá na cruz. E tem gente que está vendendo, e está vendendo uma brincadeira assim, se fosse qualquer coisa.
Isso aí não é nada, você quer ver? Olha o que diz o versículo 17, nessa tradução aqui. E mais tarde, quando novamente ele quis, isso aqui que é duro, sabe? Porque lá na frente a pessoa vai querer, ela vai despertar. Existem dois tipos, sabe? Eu lembro do filho pródigo e Esaú. O filho pródigo, ele se arrependeu? Se arrependeu. E ele voltou. E ele foi aceito ou rejeitado? Ele foi aceito, porque ele se arrependeu dentro do tempo. Glória a Deus por isso. Ele caiu em si, ele fez besteira, fez muita coisa errada, acabou com o que o pai tinha dado para ele, mas ele se arrependeu dentro do tempo. E o arrependimento é tão poderoso que trouxe ele de volta para o mesmo lugar, deu para ele os mesmos direitos que ele tinha antes, sem ele perder nada. Olha como o arrependimento é poderoso, dentro do tempo. Só que você vê Esaú se arrependendo também. Mais tarde, quando ele quis aqueles direitos de volta, eu quero que você leia comigo, por favor. Mais tarde, quando ele quis aqueles direitos de volta, lê comigo, o que está escrito ali? Era o quê? Tarde demais. Embora tivesse chorado lágrimas amargas, portanto, lembre-se disso e tenha o quê? Cuidado. Não deixa ser tarde demais, irmão. O irmão, não deixa ser tarde demais. Deus deu um tempo, olha, dê-lhe tempo para se arrepender. O arrependimento, irmão, é algo muito forte, muito poderoso. Pode te devolver os direitos, se ele for dentro do tempo. O arrependimento, dentro do tempo, pode te devolver a vida eterna, pode devolver a salvação, não importa o pecado que você tenha cometido. É que você diga assim, pastor, aquela pessoa lá, por exemplo, nós tivemos há um tempo atrás aí, foi lá, matou crianças, tirou a vida de crianças inocentes, brutalmente, assim, assassinado, ou feito coisa pior. Tem perdão? Tem perdão? Tem ou não tem, irmão? Você tem dúvida? Deixa eu falar uma coisa para você, uma pessoa que tirou a vida de crianças, que fez coisas, barbaridades, brutais com crianças, tem perdão para essa pessoa ou não tem, irmãos? Tem, irmão. Tem, há tempo uma pessoa assim, tem perdão se ela se arrepender dentro do tempo. Olha como isso é poderoso. Mas eu vou falar de coisa muito menor, que olha para mim, a gente tem mania de fazer, né? Pecadão e o pecadinho. Esse tirou a vida de criança de maneira brutal, isso e tal. Eu só traí minha mulher. Eu só roubei, peguei o que não era meu. Eu só tenho andado na mentira. Uma coisa pequena. Só que as duas vão levar para o inferno, vão levar para o mesmo destino, está entendendo, sim ou não? Então não tem pecadão, pecadinho, se os dois vão ter a mesma punição. E para os dois, tanto para esse grandão, como para esse pequenininho, se for fora do tempo ao arrependimento, para os dois não tem jeito. Está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Não tem jeito, nem para o que matou, esquartejou, estuprou, como também para o que tem traído a sua esposa, o seu marido, para o que tem lá pegado o dinheiro que não é seu, enfim, não tem. Porque existe um tempo, e nós não podemos desperdiçar esse tempo. Diga glória a Deus. Eu creio que a maior justiça que eu vou receber não é aqui. A maior justiça que você vai receber ainda está preparada, e essa eu não quero perder, irmão. Essa eu não quero perder, porque tem coisa que Deus não vai fazer aqui, eu tenho isso no meu coração. Tem justiça que vai ser feita só no dia que eu chegar lá. Então não perde isso não. Para a gente encerrar, vamos terminar lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 2. Apocalipse, capítulo 21, verso 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus para com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. Diga glória a Deus.
Não é justo, irmão. Por que a morte entrou no mundo? Por causa do pecado de um homem, chamado Adão. O pecado entrou e por um passou a todos, e o salário do pecado é a morte. Só que Deus não é injusto. A Bíblia fala que Deus mandou Jesus, e através de um homem, todos também receberam o direito do quê? Da salvação. Equilibrou a balança, não equilibrou? É só aceitar. Aquele que aceitar a Cristo, está aceitando a justiça de Deus, porque Jesus é a justiça de Deus. Se por um homem todo mundo se tornou pecador, por um homem também todo mundo pode ser salvo. Diga glória a Deus. É justo ou não é justo? É justo. Ele diz: não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Diga glória a Deus. Aqui vai ter justiça para tudo que não teve aqui nessa terra. Tudo. Aguenta firme, porque o que passar daqui, Deus vai fazer lá. Diga glória a Deus. Muita coisa, eu acredito, eu estou buscando para cá, é agora, é a justiça de hoje. Mas eu não me preocupo com aquilo que não acontecer aqui. Porque o que Deus não fizer aqui, lá Ele vai fazer para quem se arrependeu dentro do tempo. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus por essa palavra bem forte que Ele merece.